Olá pessoal, meu nome é Eduardo Maciel, sou aluno do curso de mestrado do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal de Berlândia. E é com grande prazer que eu venho apresentar minha pesquisa científica intitulada de Análise Histológica de tíbias de rato expostos a diferentes doses de radiação, uma comparação entre o método manual e o método automático. Esse trabalho teve a supervisão e orientação da professora Priscila Soares, do Departamento de Periodontia e Implantodontia da Faculdade de Odontologia. Primeiramente, vamos entender onde é utilizada a radiação ionizante e qual o seu principal objetivo. A radiação ionizante é utilizada principalmente na radioterapia com o objetivo de tratar câncer e tumores malignos. Contudo, o grande porém da radiação ionizante é que ela não afeta apenas as células cancerígenas, também pode causar efeito nas células saudáveis. Nessa perspectiva, a literatura tem inúmeros estudos que buscam estudar esses efeitos adversos decorrentes da radiação ionizante. Entre os efeitos adversos, temos a perda parcial ou total do processo ou da capacidade do tecido de se regenerar, tanto tecido mole quanto tecido ósseo. Diversos estudos buscam estudar os impactos da radiação ionizante no tecido ósseo, tecido mole, e esses estudos utilizam-se a análise histológica para fazer a quantificação celular, quantificação de outras estruturas e quantificação de matriz óssea. O principal meio que eles utilizam é a análise manual, que também é recomendada pela literatura, sendo padrão ouro. Contudo, com os avanços da tecnologia, novas abordagens disponíveis no mercado têm o objetivo de otimizar esse processo de análise. Abordagens por meio de sistemas semiautomáticos, sistemas automáticos, sistemas assistidos por computadores e outros sistemas. Diante dessas inúmeras abordagens, o objetivo do nosso trabalho foi comparar uma nova técnica automatizada de análise de imagem histológica que utiliza uma segmentação por dois limiares, buscando comparar os resultados dessa análise automática com a análise manual, nos seguintes parâmetros: eficácia, precisão e tempo de serviço, que é o tempo de trabalho. Nesse estudo, foi submetido então para o Comitê de Ética de Estudo em Animal e foi aprovado. Para esse estudo foi utilizado cerca de 28 ratos machos da linhagem Wistar, que tinham um peso variando entre 300 a 350 gramas, e também com uma idade aproximadamente de 9 semanas. Os ratos foram mantidos no que a gente chama de microisoladores, que é como se fossem umas caixas plásticas, na qual ela tem controle de temperatura, ciclo de luz de 12 horas diário e também tem comida padrão e água à vontade. Os ratos foram submetidos a um procedimento cirúrgico para a confecção dos defeitos na tíbia, sob uma anestesia geral. Após o procedimento cirúrgico, os ratos foram divididos em 4 grupos, de acordo com a dose de radiação recebida. O grupo 1 foi o grupo que não recebeu dose de radiação, é o grupo não irradiado. O grupo 2 foi o que recebeu uma dose de radiação equivalente a 15 Gray. O grupo 3 recebeu uma dose de radiação equivalente a 20 Gray e o grupo 4 uma dose equivalente a 30 Gray. Após isso, os ratos foram sacrificados em 2 momentos, 7 e 14 dias após o procedimento cirúrgico. Durante o procedimento de radiação ionizante, foi utilizado um acelerador linear e a distância entre a fonte e o receptor foi uma distância padrão de 60 centímetros. Os dados obtidos foram submetidos a um teste estatístico, que a gente utiliza o teste de Bryan-Hartmann, e um nível de significância de P equivalente a 0,05. Os nossos resultados que eu trouxe para vocês está representado nesse gráfico. O que é importante saber desse gráfico? Primeiramente, as linhas vermelhas é o que representa o limite padrão superior e o limite padrão inferior. O que é importante saber? Esse limite ele é definido através da seguinte fórmula: a média mais 1,96 e o desvio padrão equivale ao resultado. No caso aqui, o resultado do limite superior foi 17,10 e o limite inferior foi 14,01.
O que é importante saber? Cada pontinho desse gráfico aqui representa uma amostra. Nota-se que as amostras estão concentradas dentro dos limites. Isso é um ponto positivo, quer dizer que não teve tantos valores discrepantes, tantos de desvio padrão. E também vale salientar que as amostras estão distribuídas de maneira uniforme, tanto no limite superior, tanto no limite inferior. O que pode-se concluir que não tem diferença estatística entre os resultados obtidos pela análise manual e análise automática, sendo então ambos os métodos concordantes entre si. Nos nossos resultados também foi possível chegar ao valor de acurácia do método automático, que foi de 87,25%. E em questão de tempo de trabalho, o nosso estudo chegou a um resultado de que o método manual consumiu significativamente mais tempo que o método automatizado. Com base nesses resultados, é possível concluir que o método automatizado oferece uma avaliação rápida, precisa, com o potencial de reduzir os viés, porque ele vai padronizar as análises históricas. O que sugere-se que esse método automático é um método confiável para a quantificação de matriz óssea. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos às instituições de fomento e às instituições da minha casa, que é a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Berlândia e o PPGO. Aqui está o QR Code das nossas referências. Qualquer dúvida ou qualquer colocação, pode entrar em contato com o e-mail disponível, que é o e-mail da minha orientadora, Priscila Soares. Muito obrigado.